Fala galera do YouTube, Paulo Musi aqui para falar para vocês sobre desempenho, ganho de massa, perda de gordura e todos os afins que estão relacionados com aquilo que faz você ir para academia, treinar, correr, pular amarelinha, né? E esse aqui é o nosso encontro diário que eu faço normalmente em lives no Instagram, no meu Instagram aí, Paulo Musi, todo dia entre 8 e 9 da manhã. Então se você quiser fazer sua pergunta online, ao vivo, lá no Instagram, entre 8 e 9 da manhã, nesse endereço que está aparecendo aí. Se você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like se você gostou. Quando você ajuda o canal a crescer, eu fico estimulado a colocar mais conteúdo para vocês. É uma troca, tá? Então eu só olho views e olho inscrições para perceber o quanto essa troca está funcionando. E troca eu digo de mídia social porque eu tenho uma opinião de mídia social. Né? Mídia social para mim, você alcança pessoas que seriam seus amigos, mas que não são porque estão longe de você. E quanto mais amigos a gente tem, mais a gente valoriza isso, mais a gente tenta de fato ser amigos deles. E se essa troca, o que vocês me dão, é consideração, eu entrego para vocês conteúdo. Simples assim, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a live de hoje. A gente está nessa semana falando uma pergunta que segunda-feira o Robson colocou pra gente, que era sobre como que progride limpo, né? E que na terça-feira o Henrique tocou sobre gordura visceral. E aí a gente já começou a misturar desempenho com saúde. Vamos ver o que vai rolar hoje na nossa live, nossa super live. Ai ai, desenvolvendo na raça, né? Porque é assim, não existe facilitação. Por mais que você ache que exista facilitação, é sempre na raça, sempre custa. Depois eu vou mandar nas histórias pro Sardinha para agradecer o convite para competir no Sardinha Classics. Sardinha, seu amigo aqui fica muito feliz de receber um convite seu, né? Você imagina, é como se o Arnold estivesse me convidando para competir no Arnold Classics. Só que o Arnold eu não conheço, você eu conheço. Então, né, eu tenho a maior consideração do mundo para você, né? Até porque é engraçado, né, essa história de conhecer as pessoas, né, de você ter contato com elas. Por mais que eu e você a gente tenha ido em tantos Arnolds, participado das reuniões, dos meetings, ter foto, né? Pro Arnold eu sou mais um, lógico, né? E aí entram outras coisas profissionais que não vêm a calhar, não faz sentido ficar comentando para vocês, mas eu sou mais um. Agora, para você eu sou um amigo. E isso para mim é muito mais valioso. E eu fico muito mais feliz de você me convidar do seu Instagram do que se eu recebesse uma carta e falasse, oh, vem cá, competir no Arnold Classics. Cara, sabe, às vezes a gente acha que é o lugar, às vezes a gente acha que a vida é feita de lugares, mas na verdade a vida é feita de circunstâncias. E eu te falo isso porque eu tenho uma série de exemplos de vida vividos que os lugares eram sensacionais, mas as circunstâncias não eram. Eu dei aula em todas as capitais desse Brasil. E uma mais linda que a outra. Agora, às vezes eu ia dar aula em uma faculdade ou no teatro dentro de São Paulo, dentro do bairro. E eu ia junto com o Roberto. E pra mim, essa era uma viagem. E claro, tá competindo no teu campeonato, do teu lado, a teu convite, né? Com certeza, né, isso é uma coisa pra vida. Eu não posso dizer sim. E me dói muito dizer não, sabe, Sardinha? Mas
eu tenho que ser pé no chão. Eu tenho um físico que é um físico estético, mas não é um físico de competição, né? E isso a gente tem que respeitar e honrar os que são atletas de verdade. E se colocar nessa comparação é muito complicado, né? Porque se não for para eu apresentar uma performance de palco que honre as pessoas que estão competindo contra mim, eu acho que chega a ser até um desrespeito com elas. Então entenda, eu tenho esse dilema, mas a gente vai conversar isso em particular e com certeza com a sua sabedoria a gente vai chegar num denominador comum. Eu tenho que falar sobre vocês de desenvolver na raça, né? Porque é o que a gente estava falando essa semana. Robson começou com isso, o Henrique perguntou sobre isso. Vamos ver se hoje tem uma pergunta para a gente linkar nesse assunto e deixar tudo mais difícil. Rapidinho aqui a pergunta do Marcelo Cardena, Interligas Fisioterapia. O Interligas, Marcelo, ele tem um e-mail único. Você entra no Instagram do Maps Interligas e lá tem o e-mail de contato. Tá? A gente vai observar todo mundo e o que a gente tem é tutores para cada área. Aliás, essa semana eu tô para anunciar um tutor de biomedicina, senhores. Um cara muito fera. Vocês vão gostar. Vamos lá. Priscila tem Sjögren. Priscila, com Sjögren, misturando hormônio, o que eu tenho a te dizer seria numa consulta. Não faz sentido a gente falar isso aqui aberto para todas as pessoas, né? Então, procure um bom reumatologista, um cara que lide com isso, e de preferência um que trabalhe com um endócrino, que os dois trabalhem juntos, para acertar isso daí, tá? Mas eu acho muita exposição a gente falar desse caso aqui, né? E assim, falar de Sjögren superficial, eu acho ruim porque estigmatiza, né? E ainda assim, misturar hormônio em cima fica uma confusão. O que eu acho assim, ponto pacífico. Se é mulher, não põe hormônio. Você está pensando em hormônio antes de pensar no básico, tá? O hormônio, se você está querendo consertar alguma coisa do seu físico, não vai. Ele vai piorar o que você tem no seu físico, tá? Lembra que é o acelerador. Se você está numa rua, numa avenida cheia de curva, a maior probabilidade é que você enfie seu carro na parede. Principalmente se você tem alguma alteração básica. Então, veja com muita calma isso, veja com muita serenidade e descubra por que você quer competir, tá? Não quero desanimar teu sonho, mas eu quero que você pense muito bem no que vai te trazer a competição. Porque às vezes você está buscando um incentivo, né? Mas está mal colocado. A competição, eles vão te comparar com outras pessoas. Não importa o quão bom seja o seu trabalho. E nesse momento, e se você tem uma condição de saúde que não é igual das pessoas que vão competir com você, você já está saindo em desvantagem. E eu acho que as vitórias pessoais, elas são mais importantes do que as vitórias sociais. Isso eu estou falando para a tua felicidade. É a diferença entre fama e sucesso que eu falo, né? As pessoas confundem isso. Elas acham que elas querem ser famosas. Na verdade, elas querem ter sucesso. A fama nunca vai te trazer aquilo que é o conforto de você deitar na sua cama e sentir alegria por ser você. A fama ela vai te trazer preocupação. Por quê? Porque quando você tem fama, você tem pessoas falando que elas acham que elas sabem de você. Se elas te acham errado, isso pode te fazer mal. E se elas criam expectativa sobre você, elas começam a te obrigar a fazer aquilo que elas esperam de você, e não aquilo que você realmente pode entregar. Então, vai devagar, tá? Esse negócio de competição é uma coisa muito séria, e assim, é uma programação mental que ela é específica quando você tem um goal que é vencer. Quando você mexe nessas coisas e põe algumas coisas junto. Tô te falando de coração, Pri. Eu prefiro seguir você no Instagram e ver você se superar a cada dia do que ver você se detonar inteira para levantar um troféu que talvez não tenha significado para você. E que, aliás,
Em relação a prêmio, você vai gastar um caminhão de dinheiro e de tempo, e você não vai ter isso de volta. Fisiculturismo, portanto, é uma coisa que fala pro teu coração. É uma coisa que reflete o seu físico. É uma coisa que fala da sua identidade relacionada àquilo que você faz no dia a dia. O Murilo Branco. Qual a principal diferença entre homem e mulher para crescer limpo? Vamos seguir daqui, tá? Desenvolver limpo, né? Então, estamos falando de desenvolver sem esteroide, sem peptídeo, sem nada disso. Existe alguma crítica moral que faça a gente buscar esse tipo de coisa? Na verdade, não. Você desenvolver sem usar um esteroide significa que você abdica daquilo que são as coisas positivas que o esteroide vai te dar em relação ao resultado que você quer, em favor dos colaterais que você não quer. Né? Se você está falando, por exemplo, homens, qual que é o pior colateral que o homem se queixa? São alterações de libido durante ou pós-uso. Então eu tenho um paciente que chega para mim usando testosterona e que está com um problema de libido terrível. Ele não consegue ter uma relação satisfatória. Às vezes ele não consegue nem ter uma ereção eficiente. É aquela coisa meio barro, meio tijolo. Né? E na mulher, o que você tem são, primeiro, alterações psíquicas e segundo, alterações físicas. Gente, se vocês pararem para pensar um pouquinho, né? O que faz o homem se tornar homem e a mulher se tornar mulher? Porque se você olhar um bando de crianças até os 6 anos de idade, menino e menina, meu amigo, é difícil distinguir. Se a menina tiver cabelo curto e o menino tiver brinco, então, puta, ferrou. Porque o ser humano, ele tem tudo mais ou menos a mesma cara quando ele está numa fase pré-adolescência, mas infância, né? O ser humano, ele é todo delicadinho, traços mais delicados. Ele vai ganhar as características sexuais secundárias, né, que envolvem formato de corpo e rosto, depois que ele tem a maturação sexual, né, ou no início da maturação sexual. Quando que você vê isso? Você vê isso em meninas a partir dos 10 anos de idade, né, você vê isso em meninos a partir dos 12, 13 anos de idade. Então você vê aquele menininho com 11 anos, ele é um garotinho. Você vê ele com 14, ele já com aquela cara de moleque que não é homem, mas também não é mais criança. Pois bem, e essas modificações na mulher, elas são complexas por quê? Porque o formato do corpo, ele é derivado desse equilíbrio hormonal. Por isso que eu sou muito crítico de qualquer modificação hormonal que seja feita numa mulher antes da maturidade sexual completa dela. Pílula anticoncepcional. Uma mulher que já teve filho, tem mais de 30 anos, é uma coisa. Para uma menina de 14, é uma coisa completamente diferente. Não acho que é uma coisa que você possa chegar na farmácia, eu quero uma pílula e beleza, vamos que vamos. Por mais que você esteja prevenindo gravidez, você está alterando uma fisiologia que tem um processo de desenvolvimento na fase tenra dela, tá? E o androgênio, quando você fala de desenvolvimento físico a partir dele, ele segue um princípio que por mais que a mulher ela esteja um físico já amadurecido, então você esteja falando de uma mulher de 35, 40 anos, né, que já teve pelo menos uma gestação, ou seja, ela tem aquele físico consolidado, ele vai mudar muito essa mulher. E se você pega uma mulher de 20, né, que ainda não teve tanto tempo exposto a estrogênio, principalmente se ela usava a anticoncepcional oral, cara, você tem uma pequena receita para um desastre. Primeiro porque, se você usa um anticoncepcional, quer queira, quer não, você modifica o amadurecimento sexual da mulher. Ponto final. Ela não cicla com picos de LH e estradiol. Isso é uma coisa recorrente. Existem mulheres que usam anticoncepcionais emendando cartela, e isso faz com que você não tenha um amadurecimento que seja dentro da linha fisiológica. Mas é óbvio isso. Por quê? Você está alterando o que é o hormônio da mulher. Evidentemente, pessoal, e aí eu faço um parênteses, em determinadas situações, você tem
doenças onde você precisa controlar os níveis hormonais. Doenças de cunho hormonal e de fonte ovariana, algumas vezes suprarrenal. Mas, por exemplo, vamos falar dois exemplos rápidos. Síndrome do ovário micropolicístico e endometriose, ou hiperestrogenismo. Não vamos chegar numa endometriose, mas vamos falar do hiperestrogenismo. Essas são situações que o endócrino ou o ginecologista, o gineco-endócrino, né? Porque também a ginecologia, né, como eu falei para vocês, ela tem essa área de aglomeração com a endocrinologia. A parte hormonal feminina, o ginecologista também cuida. Tem alguns ginecologistas que preferem só tratar disso, que não fazem, por exemplo, a parte de obstetrícia, né? Outros fazem as duas coisas. Mas em geral, né, o primeiro médico que aborda isso normalmente é o gineco. Então, o gineco, ele é obrigado a tratar. Você tem uma mulher numa condição patológica. E nessa situação, o uso de anticoncepcional, ele é terapêutico. Então ela não está usando para inibir gravidez. Ela está usando o anticoncepcional para poder trazer aqueles hormônios que estão suprafisiológicos para níveis fisiológicos. Então não confundam as coisas. Entendam. Médicos, né, creio ou quero acreditar que 100% deles, eles não tratam drogas e tratamentos como se fosse time de futebol. Ah, sou contra, sou a favor. Não, eles tratam como há indicação e não há indicação. O que você acha de metotrexate, uma droga que usa para o câncer? Cara, eu acho que é uma droga potente, né? Você vai tomar, sei lá, a Revelia? Não, evidentemente que não. Você vai tomar, se você tiver uma psoríase, cara, se tiver uma psoríase grave, que tem risco de ir para uma psoríase óssea, aquilo vai te tratar. E dentro disso cai aquela máxima, entre o tratamento e o veneno, a diferença é a dose. E a dose, pessoal, ela mora na indicação. Ou seja, ou vou usar dose zero, porque não há indicação, ou vou usar a dose adequada, porque existe uma indicação específica. E quando você muda a indicação, essa dose muda também. Sendo assim, e tendo deixado isso muito claro para vocês, aí vem aquilo que a gente fala nas modificações que o esteroide causa na mulher. As modificações no homem, elas são mais chatas assim, porque a priori, o homem está acostumado a viver com uma testosterona alta. Uma testosterona um pouco mais alta, o que vai fazer? Aumento da oleosidade da pele, diminuição da fase telógena, ou seja, o cabelo começa a cair mais, pode agravar uma alopecia androgenética, ou seja, o cara tem uma calvície, acne, alteração de humor, alteração de comer transtornado, alteração de apetite. Então isso vai fazer com o cara. Ele vai guardar mais gordura visceral? Sim, só que, de certa forma, você está acostumado a ver o homem sem cintura, então não é uma coisa que chama atenção, né? Agora, o cara com acne no peito e no rosto, depois dos 30 anos de idade, cara, se você não tem acne mesmo, é estranho. São coisas razoavelmente tratáveis, né? O grande problema é que se esse indivíduo, por exemplo, ele decide interromper o esteroide em qualquer momento, cara, eu trabalho com isso há 15 anos. Na minha experiência, ninguém volta ao que era. Ninguém, né? E eu tenho, não é centenas, eu tenho milhares de casos onde eu comparo antes e depois do uso do esteroide e, o cara não voltou. Então o cara senta na minha mesa, porque eu quis fazer um ciclo, aí eu pedi uns exames e a minha testosterona estava baixa. Eu falei, baixa quanto? Estava 600. Cara, a testosterona estava excelente. Excelente. Para um cara que treina, estava excelente. Aí eu resolvi fazer um ciclo, aí ele me mostra o exame depois. 2.400 de testosterona. Tá. Quando tirou testosterona, 155. Depois de 4 a 6 meses de tratamento, 450, 470. Quando tira a medicação, 320. E uma coisa você tem que saber. Você nunca mais vai ser igual. Tá?
Então, vocês têm que tirar da cabeça esse negócio que existe segurança para o uso de esteroide de forma estética. Não tem. Isso é uma contrapartida. Você vai usar? Você vai pagar um preço. Ponto final. Isso é ser maduro, isso é ter maturidade, é você fazer escolhas baseadas em casos, em situações reais, tá? Eu vejo o pessoal, né, fazer aquela festa, modulação hormonal, harmonização hormonal. Cara, tu vai pagar um preço. Se você não tiver um problema de secreção de hormônio, nunca mais você vai secretar isso daí normal, por si só. O que você está fazendo é se predispondo a ter que fazer uma terapia de reposição hormonal mais cedo. Isso eu já falei para vocês em outros capítulos do banho, né? Que quando você tem que fazer uma reposição hormonal, se abre mão de alguns hormônios que são produzidos juntos com a testosterona. Por quê? Os neurohormônios que fazem com que você libere mediadores, que fazem com que você produza testosterona, são os mesmos que fazem, por exemplo, que você produza GH. GNRH é um deles, tá? Então isso é o homem, tá? Vamos compartimentalizar o homem. Agora vamos para a mulher, né, que é mais interessante, né? Ai, que coisa de médico, né? Ver desgraça e falar assim, isso é interessante, né? Por favor, não levem isso pelo lado da insensibilidade. Não é, é que é um quadro muito mais complexo, né? Pensa que quando a gente atende um paciente que é um indivíduo trans, você demora 1 ano para fazer um processo de transição. Em 1 ano, você pega um indivíduo trans que tem ainda aparência de mulher e faz ele ter aparência de homem, tá? Cara, se você pensar que em 1 ano você faz isso, você começa a lembrar daquelas meninas que estão tomando oxandrolona 20mg por dia, todo dia, faz 2, 3 anos, que volta e meia tomam um estanozolol. Agora eu tô vendo mulherada usar Masteron. Cara, o negócio ele só tá incrementando. Eu fico surpreso com as coisas que eu pego no consultório. Porque fica cada vez mais difícil de trazer aquilo que a mulher sente que ela perdeu. Ela modificou a musculatura dela? Sim, inegavelmente sim. Agora, ela pagou um preço e perdeu feminilidade por isso. O que a gente chama de feminilidade na mulher? A gente chama aquele físico triângulo de base para baixo ou físico ampulheta, né? Busto, cintura fina, quadril generoso, né? E o problema é que o androgênio ele faz o físico da mulher ficar em Y. Então existe uma briga muito grande quando a mulher ela começa a usar um androgênio, que é justamente o equilíbrio entre a velocidade que o androgênio põe músculo no tronco dela e diminui a musculatura e a gordura dos membros inferiores. Se vocês olharem na academia, vocês vão ver, tem um monte de menina que usa androgênio sem nenhum tipo de suporte. E se você olhar o físico dela, parece o físico de um moleque de 14 anos que puxa ferro. Um bumbum pequenininho, um posterior de coxa raso, um quadríceps grande, porque como é um músculo de força, né? Aí você vê essas meninas pondo cada vez mais peso, leg press, cadeira extensora, então aquele baita quadríceps, né? Uma cintura mais grossinha. E se você pegar, por exemplo, a fita métrica de novo, e for medir o que é a circunferência do umbigo e da cintura, que na mulher é um pouquinho mais alto, você vai ver que ela é um cone assim. Ela não é assim. E normalmente na região do abdômen, a mulher ela tem esse aumento do diâmetro, por quê? Porque essa é uma forma feminina básica, pessoal. E porque na cintura da mulher, que é a circunferência mais menor do tronco dela, você tem muita musculatura de ancoragem da escápula, ou estabilizadora da escápula, como por exemplo o serrátil. O serrátil é um estabilizador importante da escápula, ele desenvolve com o uso do androgênio, e aí ele alarga a cintura. Então o grande problema de você ver a mulher com o uso do androgênio é que muitas vezes ela masculiniza, ela viriliza muito mais rápido do que ela ganha os músculos que são do interesse da mulher ganhar. E o preço que se paga é, ela fica com um físico mais desenvolvido. Sim, contudo, ela fica com um físico menos feminino.
E ó, nem tô falando aqui do que são as alterações de cabelo, de voz, forma do rosto. Não tô falando das alterações psíquicas em relação a um humor mais explosivo, uma libido mais irritada, que a gente já falou isso, né, sobre o que são as modificações das características sexuais e das preferências sexuais da mulher quando ela usa androgênio. Ela muda, ela vira um hominho, né? Ela fica uma libido mais ansiosa, mais irritadiça, muda o jeito do orgasmo, ela tem um orgasmo mais clitoriano, menos vaginal, é um orgasmo intenso, mas é um orgasmo rápido e que normalmente ele não é tão satisfatório, ele não tem aquela sensação duradoura como o orgasmo vaginal. Então tudo isso faz parte do pacotão. E eu, como médico, eu entendo o seguinte: para algumas pessoas isso não é um problema, né? Porque quem avalia se é um problema ou não é o médico, é a pessoa, é ela que se queixa. Então essa coisa do gostar e detestar, né, é que deixa todo o processo arriscado, porque é muito difícil, quando você tem a expectativa de mudar o seu físico, você avaliar aquilo que você provavelmente não gostará frente àquilo que você deseja muito, né? Você vai comprar um carro, 2 milhões de reais, você tá lá, vou comprar. Aí você compra o carro, beleza. Aí você descobre que você tem que pagar, sei lá, 80 conto de PVA, 120 conto de PVA por ano. Você descobre que você tem que pagar mais 120 conto de seguro por ano. Você descobre que esse carro não pode te levar na maioria dos lugares que você vai, porque é muito baixo, ou porque é muito frágil, ou porque você não quer, né, seguir ele naquele asfalto que é porcaria, que vai destruir a suspensão. Você percebe que tem coisas que só você vivendo que você vai falar assim, puta, talvez eu tivesse uma escolha melhor. Então o que eu falo pra vocês? Em relação ao físico, tá? Calma o negócio de esteroide, pessoal. Gabriel Kaminski falou um negócio sensacional, que ele virou e falou o seguinte: olha, eu tô vendo muita gente usar o esteroide para acelerar um processo. Enquanto que na década de 80, 70, a gente viu os atletas usarem esteroide para alcançar aquilo que eles nunca alcançariam. São coisas diferentes. Porque quando você usa para acelerar um processo, você autolimita isso. É como se você tivesse que correr uma maratona e você dá um sprint logo na saída, como se você estivesse fazendo 100 metros rasos. Você vai passar todo mundo. Você vai passar o Poltergar, o cara que é 300 vezes campeão de maratona, né? Você vai passar o campeão mundial. Você está correndo para 100 metros. Só que essa galera está correndo para 40 quilômetros. E depois desses 100 metros, você vai fazer o quê? Você arrastar os outros 41.800 metros e 900 metros? É isso que você vai fazer? Então perceba, a musculação, pessoal, a modificação física, ela não é uma corrida de velocidade, ela não é um sprint, ela é uma maratona. Eu tô aqui para vocês todo santo dia, faz 200 e tantas edições que eu tô falando com vocês. Vocês estão vendo treinar todo dia, fazer aeróbio todo dia, fazer dieta todo dia. Os últimos 60 dias, vocês viram eu me esforçar um pouco mais, criar a oportunidade para eu me alimentar. E eu já falei no podcast quanto que custou isso para mim, né? Porque é tempo, né? Tempo é tempo de trabalho, né? A minha hora tem um custo. E se eu tenho que tirar 1 hora de trabalho, isso daí custa para mim. Logo, existe uma situação que eu preciso equalizar, né? A questão é que eu fiz esses 60 dias e eu acordei para uma situação que eu precisava fazer, não dava mais para viver como eu estava vivendo, de certa forma, né? Eu precisava me alimentar, a verdade é essa. Eu precisava parar 10 minutos a cada 3 pacientes e fazer uma refeição quente, né? Que fosse 10 minutos, mas, sabe, comer uma refeição quente, sentado, sabe? Eu precisava fazer isso, precisava para mim. E o meu físico respondeu. E demorou 60 dias.
O sujeito ele quer fazer um ciclo de esteroide para em 8 semanas ele virar o Schwarzenegger. A menina quer ficar uma competidora campeã de wellness em 3 dias. Gente, vocês precisam aliar o pensamento de vocês. Tá aqui, ó. Tô mostrando exemplo todo dia para vocês. E essa questão dos custos que você tem quando você opta por uma determinada rotina é uma coisa muito importante. Porque você não avalia o que é o desconforto daquilo que você vai sofrer, tentando buscar um resultado que não está agora. Esse resultado está daqui 3 meses, 4 meses, está daqui 1 ano e meio, muitas vezes. Um atleta para se preparar para uma competição ele demora 1 ano. Você não é nem atleta. Você quer em 2 meses ter um físico bom? Tá, você vai mudar. Mas aí cai aquela metáfora do Monza com roda de Mercedes. Não virou uma Mercedes, é um Monza com roda de Mercedes. Vão olhar para você e vão falar, aí, mais um Monza com roda de Mercedes. Você não é o real deal, não é o negócio. Você é uma fantasia daquilo. E é ruim ser assim. Por quê? Porque se o resultado você vai demorar 1 ano para colher, o desconforto é imediato. O colateral é na hora. E você tem que saber isso. Eu não estou falando isso para te assustar, não estou falando isso para fazer campanha contra isso. Não, estou falando isso porque nós somos adultos. Se você tem uma rede social, você se considera um adulto. E a característica de um adulto é, ele olha prós e contras e toma uma decisão. A gente pode ser criança e fazer o quê? Na empolgação, fazer alguma coisa. Só que isso é uma escolha da gente ser inconsequente, inconsistente e incoerente. Agora, quando você tem uma vida para zelar e você principalmente já obteve alguns sucessos na sua vida, ou então está galgando alguns que são muito caros para você, você se expor numa situação de risco, cara, muitas vezes é uma tolice. Às vezes eu me sinto um chato falando isso pra vocês. Mas a verdade é chata, pessoal. A verdade é chata. A única coisa que eu quero é que vocês entendam que existem 2 lados. Para vocês escolherem a melhor decisão. Porque para ver, mais uma menina com voz de homem, pescoço de homem, tronco de homem, quadril de homem, perna de homem, achando que está fazendo um grande negócio. Cara, não faz sentido. A mulher ela quer ficar mais feminina, ela usa um hormônio masculino. Para pensar. Para pensar só um pouquinho. Isso é uma coisa que um raciocínio rápido vai te trazer uma forma de você se decidir. Não se iludam, não criem fantasias. Tá? A coisa é lenta, é demorada. E assim, algumas correções do que é a fisiologia da pessoa, o estilo que ela faz exercício, a forma que ela se alimenta, já trazem um puta resultado. Só que do mesmo jeito, com e sem esteroide, ele vai demorar. A escolha é, você vai querer esse resultado cheio de colateral ou sem colateral? Segunda escolha, se você falou, tá bom, eu assumo os colaterais, beleza. Você vai assumir que depois de separar esse ciclo, a chance é de você voltar pior do que você estava, porque isso é uma pergunta importante. Porque depois que você termina o ciclo, aí você não quer fazer dieta, você não quer treinar, você não quer acordar cedo, você vai ter alteração neurológica, você vai ter alteração física, você vai ter alteração de performance. E aí? Você pode ficar pior do que você estava. Então isso são escolhas maduras, que você tem que tomar como um adulto, né? Uma pessoa madura. E se você ainda quiser partir para essa situação, pelo amor de Deus, não faz da sua cabeça. Não faça da sua cabeça. Isso é uma coisa médica, procure um médico, tá? Para ele te aconselhar, para ele fazer um check-up gigante em você antes. Você não sabe se tem alguma coisa errada com você, você precisa ver. Certas coisas, elas não dão sintomas, e quando você põe uma droga, aquilo vira um pesadelo. Então não se arrisque, tá? No sentido de performance, é aquilo que eu falei para você. Desenvolver homens e mulheres com esteroide
É você jogar um tijolo no acelerador de um carro numa rua sinuosa. É um risco. E no caso da mulher, principalmente, você está usando um hormônio masculino num físico feminino. O que você acha que vai acontecer? É só você parar para pensar um pouquinho. Não tem segredo. E infelizmente, pessoal, genética conta sim, tá? É que nem gente feia e gente bonita. Tá? Se bem que é até um critério complicado isso, né? Mas, cara, tem gente que não dá pra fazer muita coisa. Tinha um Macalé, né? O que você vai fazer? Não tem muito o que fazer, né? Dá pra dar uma melhorada, né? Ou então, sei lá... Como é que é o nome daquele humorista que falava: você acha bonito ser feio? Ai, caramba. Eu adoro ele. Eu acho ele sensacional. Batoré. O Batoré. Cara, o Batoré pra mim é sensacional. É um exemplo meu. Por isso que eu falo pra vocês. A gente tem que... Não é uma questão de você aceitar quem você é e ser feliz da forma que você quer. Não, a questão é de você, primeiro, reconhecer quem você é. Segundo, assimilar isso. Terceiro, investigar isso. E quarto, se você não quiser, não se identifique e parta para uma coisa da mudança. Esse é um acrônimo, né, para a gente encerrar o papo de hoje, que é um acrônimo que a gente chama de RAIN, né? Quando você enfrenta uma situação ruim na sua vida, quando você enfrenta uma dificuldade muito grande e uma dificuldade de sentimento, né? Você, por exemplo, tem uma tristeza muito grande. Nem sempre essa tristeza muito grande ela vai se revelar como um choro ou uma percepção de uma coisa que te agrediu. Então a primeira coisa que você vai fazer é reconhecer. Tá? Você vai reconhecer, estou triste. Segunda coisa, você vai aceitar, né? Porque não adianta você brigar contra você mesmo. Senão fica aquela coisa da pessoa que fica arrogante porque é insegura. Aliás, arrogância é a maior característica da insegurança que existe. Quer ver uma pessoa insegura? É só ver uma pessoa arrogante. É uma pessoa que não se aceita. Então, aceitação. Terceira coisa, investigação. Isso dói. Isso dói porque isso mexe com você lá dentro. Então você investiga que sentimento que está bagunçado em você, ou que situação da tua vida está bagunçada, que está fazendo você reagir dessa forma. Pode ser alguma coisa antiga, pode ser uma coisa nova. E finalmente, não identificar-se. Se é uma coisa que te faz mal, você não pode se reconhecer como uma parte da sua identidade. Você tem que mudar a sua realidade para você combater isso. Tá? Essa parte, né, é uma parte mais de psicoterapia. Psiquiatras, psicólogos, eles lidam com isso dia a dia. Mas eu acho importante falar para vocês por quê? Porque se você for capaz de exercer essas coisas no seu dia, coisas pequenas, né, uma coisa que te irritou, sei lá, você está irritado, né? RAIN, R-A-I-N, reconhecer, aceitar, investigar, não identificar. Tá bom? Isso era porque a gente só ia falar de como desenvolver na raça, hein? Malandro, viajei agora, forte. É isso aí, galera. Se vocês chegaram até aqui, lembre-se de se inscrever, dar o seu like se você gostou, ligar as notificações, deixe seu comentário, a gente vai falando. Beijo pra vocês, até amanhã.